Olá, bom dia. Aqui é Orivaldo e hoje eu estou fazendo um vídeo falando de contabilidade básica. Vou apresentar muitos conceitos de contabilidade básica e também um exemplo de balanço de uma empresa listada em bolsa de valores. Esse PowerPoint ele contém hiperlinks, então nós navegamos por ele por meio de botões. Vamos iniciar. Primeiramente, eu quero falar sobre a estrutura básica de um balanço patrimonial. Como nós podemos ver, do lado esquerdo estão os ativos. Os ativos, eles contêm bens e direitos. Eles não são bens e direitos, eles contêm. Mais para frente eu vou explicar o porquê, a partir da adoção da contabilidade internacional, no ano de 2008, este é o atual conceito de ativo. E nós verificaremos em detalhes daqui a pouco. O ativo, ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Até 2008, nós ensinávamos que o ativo circulante era aquele que vencia até um ano, ou seja, até o final do próximo exercício. A partir da adoção da contabilidade internacional, esse conceito foi ampliado e também veremos daqui a pouco. No ativo circulante constam bens e direitos realizáveis após o próximo exercício e ativos que a empresa não pretende vender porque ela usa tais ativos em suas atividades. Já do lado direito, nós temos o passivo mais o patrimônio líquido. Até o ano de 2008, nós chamávamos todo o lado direito de passivos. A partir da adoção da contabilidade internacional, nós necessariamente temos que chamar de passivo mais patrimônio líquido. Por que isso? Porque o patrimônio líquido não representa uma obrigação da empresa para com seus donos. O patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Não há vencimento, não há data. É possível redução de capital? Sim, nós falaremos um pouco mais à frente. E o passivo circulante, ele contém o capital de terceiros que vence até o final do próximo exercício e o passivo não circulante contém capital de terceiros que vencem após o final do próximo exercício. E o patrimônio líquido, conforme já destacamos, é o capital próprio da empresa. Passivos mais patrimônio líquido é igual ao total do ativo. Existe a equação de patrimonial que diz que ativos menos passivos igual patrimônio líquido. Nós vamos continuar a navegar, voltando para essa região dessa forma de consulta rápida num PowerPoint por meio de links. Nós vamos ver alguns conceitos contábeis. O que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência cujo objeto de estudo é o patrimônio, ou, em outras palavras, o estudo da variação da riqueza de uma entidade. E o que é uma entidade? Entidade é qualquer pessoa física ou jurídica que necessita de informação contábil para a tomada de decisões. Ok? Então, este é o conceito atual de contabilidade. Entidade nós já falamos, né? Qual é o seu conceito? E agora eu estou mostrando alguns tipos de entidades: empresas, clubes, igrejas, cooperativas, outros tipos de negócios, pessoas físicas podem ser entidades, governos, fundações filantrópicas, né? Todas elas precisam de informação contábil. As informações contábeis, elas são feitas para que usuários tomem decisões. Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E o objetivo da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões. Como usuários internos, nós temos os sócios, os diretores, os gerentes e demais empregados. Cada um tem uma necessidade particular em relação ao que está vendo na contabilidade. Voltando mais um pouco, usuários externos, governos, sindicatos, ONGs, clientes, fornecedores, bancos, concorrentes, partidos políticos,
investidores e outros, né? Muita gente é interessado nas informações contábeis de uma empresa. O que mais que é importante? A informação de um lançamento contábil. Um lançamento contábil, ele precisa conter a praça, ou seja, a cidade em que tal fato aconteceu, a data do lançamento, a conta contábil a débito, a conta contábil a crédito, um histórico e o valor. Então nós estamos trabalhando nesse primeiro vídeo apenas conceitos. Eu vou continuar esse tema em outros vídeos futuramente. Um ativo. Lembra que eu disse que até o ano de 2008 o conceito de contabilidade no Brasil em relação ao ativo era muito simples. Ativos que vencem até o próximo exercício ou, como nós ensinávamos, até 360 dias ou até um ano. A partir da adoção da contabilidade internacional, conforme Lei 11.638, que fez alterações na Lei das SAs, esse é o conceito contábil dado pelo IASB, que é o organismo que fica em Londres, que emite as normas internacionais de contabilidade. Então, ativo são recursos controlados pelas entidades com base em eventos passados, com potencial de gerar benefícios futuros e que sejam mensuráveis. Os ativos contêm bens e direitos. Exemplo, dinheiro, depósitos bancários, documentos ou direitos a receber, móveis, imóveis, equipamentos e qualquer bem e direito que se enquadre no conceito. Ou seja, a contabilidade só pode registrar em seu balanço patrimonial se o ativo atender ao mesmo tempo esses 4 pré-requisitos. Recursos controlados pela entidade, com base em eventos passados, com potencial de gerar benefícios futuros e que seja controlado. Se um dos 4 componentes não estiver presente, não pode contabilizar. Ok, pessoal? Vamos voltar agora para conceituar passivo. Passivo são obrigações presentes assumidas pelas entidades com base em eventos passados, dos quais se espera a saída de recursos para liquidá-los e que sejam mensuráveis. Exemplo: compras a prazo junto a fornecedores, tomada de empréstimos e financiamentos bancários, obrigações junto a empregados, impostos e contribuições a recolher ou a pagar e quaisquer outras obrigações por uma empresa, assumidas por uma empresa ao exercer suas atividades. Então, só pode ser contabilizado no balanço de uma empresa se atender aos 4 requisitos para um passivo. Obrigações presentes, a empresa já assumiu uma dívida. Base em evento passado. A contabilidade não permite contabilizar nada que ainda vai acontecer. Sempre é com base em eventos passados, tanto ativo quanto passivo. Se espera a saída de recursos para liquidá-la e que seja mensurável. Ausentes qualquer um dos 4 requisitos, o passivo não pode ser contabilizado. Patrimônio líquido é a soma dos recursos colocados pelos sócios ou cotistas de uma entidade, bem como os resultados positivos gerados ao longo de sua existência. É por conceito capital próprio da empresa. O valor que está lá no patrimônio líquido é da empresa, ok? Receitas. Receitas representam a geração de ativos. São recursos obtidos pelas empresas em suas transações de venda de produtos e serviços ou outras situações que geram aumento do patrimônio líquido da entidade com base em recursos que não vieram do sócio. Exemplo, receitas de vendas, receitas financeiras que são juros e outras receitas extraordinárias. E despesas. Despesas representam o consumo ou o sacrifício de ativos com o propósito de gerar novos ativos. Só se justifica custos e despesas se por trás disso existe a geração de algum bem ou serviço que será vendido gerando receita. Exemplos:
despesas com pessoal, despesas financeiras, custos das mercadorias vendidas, entre tantos outros. Comportamento das contas do ativo. Um ativo, os ativos estão do lado esquerdo do balanço e eles têm origem devedora. Isso é um conceito. Então, quando acontece um lançamento a débito, o saldo do ativo aumenta. Quando acontece um lançamento a crédito, o saldo do ativo diminui. Vamos continuar aí em relação a esses conceitos, né? Nós vimos aí que são receitas, despesas, o comportamento do ativo, nós vamos ver o comportamento do passivo. O passivo, tanto ele quanto o patrimônio líquido, tem origem credora. Lançamentos a débito diminuem o saldo de uma conta do passivo. Lançamento a crédito aumenta o saldo. Quando a gente vai para o comportamento de contas redutoras ou retificadora, são contas que estão de um lado do balanço, mas têm comportamento como se estivesse do outro lado. Um exemplo de ativo retificador é depreciação acumulada, ok? Amortização acumulada, tem outros tipos. É um exemplo básico. Então, num lançamento de um ativo retificador, o lançamento a crédito aumenta o saldo de tal ativo retificador e o lançamento a débito diminui. Agora o comportamento de... Ok, nós já falamos dos dois tipos, a mesma coisa acontece em relação ao passivo retificador, né? Então, se eu tenho um passivo retificador, por exemplo, juros a apropriar num empréstimo. Então, o lançamento a crédito num passivo retificador diminui o saldo. Um lançamento a débito de um passivo retificador aumenta o saldo. O que mais que eu tenho aqui? Um resumo dessas situações do balanço, um resumo conceitual do balanço. Ativos contêm bens e direitos, passivos contêm obrigações e o patrimônio líquido contém o capital próprio da empresa. O que mais que é importante? Conceito de ativo circulante. Lembra que eu comentei no início desse vídeo de que lá no passado, até o ano de 2008, nós dizíamos e ensinávamos que ativo circulante era aquele que vencia até um ano. A partir da adoção da contabilidade internacional, nós temos que adotar os conceitos que são escritos, editados pelo IASB, lá em Londres. E para o IASB, o que é um ativo circulante? Caixa, equivalente de caixa, que são as contas corrente e o dinheiro físico e aplicações financeiras até 90 dias, que vencem até 90 dias da data de um balanço. Então, isto sempre será circulante. Ativos para negociação, por exemplo, estoques. A empresa compra estoques para negociar. Ativos originados por operações de crédito que vencem até o próximo exercício. Aqui um exemplo muito comum: clientes a receber, duplicatas a receber, são operações de crédito. A empresa vendeu a prazo. E ativos programados para uso ou consumo até o próximo exercício. Por exemplo, estoques. Imagina que a programação de produção de uma indústria é de 12 mil toneladas de tal matéria-prima num ano. Se ela comprar até 12, estará no ativo circulante, porque é a sua programação. Imagina que assim, essa empresa viu que o preço está tão bom que ela resolveu comprar 15 mil toneladas aí, né? 15 toneladas. Então, até o limite da programação normal para um ano, tal estoque ficaria no ativo circulante. E o que excede a programação para uso ou consumo, aí sim ficaria no ativo não circulante, realizável a longo prazo, estoques. Isso é muito raro. É difícil você ver uma empresa que compra uma quantidade tão grande de estoques que ultrapasse a sua programação, ok? O que mais que a gente tem aí? Ativo não circulante. Conceito editado pelo IASB. Ativos que não são para negociação. Automaticamente é um não circulante.
Por exemplo, realizava a longo prazo e em situações em que eu não pretendo vender antes do vencimento. Um caso particular, um CDB que eu apliquei por 2 anos e eu não pretendo resgatar antes, esse CDB é um ativo realizável a longo prazo. Como não é para negociação, ele fica no não circulante. Mesmo que ele fosse de 2 anos e eu tivesse a intenção de resgatar isso antes, então ele seria para negociação. Automaticamente estaria no circulante. Outro tipo de ativo não circulante: ativos originados por operações de crédito que vencem após o próximo exercício. Duplicados a receber de longo prazo é um caso. E ativos programados para uso ou consumo por mais de um exercício. O exemplo mais comum é o imobilizado. A empresa compra o imobilizado e só pode contabilizar no imobilizado se for um bem de uso que será usado por mais de um exercício. Ok, pessoal? Nós temos aí o passivo circulante. Quais são os conceitos para ser circulante? Um passivo para negociação, passivos originados por operações de crédito que vencem até o próximo exercício e obrigações em geral que vencem até o próximo exercício. Já no passivo não circulante, passivos que não são para negociação, passivos originados por operações de crédito que vencem após o próximo exercício e obrigações em geral que vencem após o próximo exercício. Ok? Nós falamos em exercício, existe uma lógica, eu coloquei aqui um exemplo. Suponha que você está no ano de 2020. Você está fechando o balanço patrimonial em dezembro de 2020. Você olha esses ativos e passivos, aqueles que são originados por operações de crédito, você olha se eles vencem até o final do próximo exercício. Nesse caso, ativos e passivos que vencem, originados por operações de crédito, que vencem até 31 de dezembro de 2021, são contabilizados no circulante. Já os ativos, nessa situação, que vencem após o 31 de dezembro de 21, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 22, são contabilizados no não circulante. Essa é a lógica dos períodos contábeis, né? E aí, para ilustrar, eu coloquei aqui o balanço intermediário da VEG, 30 de setembro de 2024, e eu coloquei nesta tela os ativos que são do circulante. Lembra? Caixa, equivalente de caixa, eu grifei as contas e as suas subcontas, né? Eu grifei só as contas. Aplicações financeiras, contas a receber, estoques, tributos a recuperar, outros ativos circulantes, instrumentos financeiros derivativos. O ativo circulante, ele segue uma ordem de liquidez, aquilo que é dinheiro antes. Por isso, caixa equivalente de caixa é o primeiro. No realizável a longo prazo, que é uma das contas do ativo não circulante, ele é a primeira da fila. Vários tipos de direitos que vencem após o próximo exercício. Depois, investimentos. Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada. Depois, imobilizado e depois intangível. Já nos passivos, no passivo circulante, nós temos aí as contas que eu sublinhei: obrigações sociais e trabalhistas, depois fornecedores, depois empréstimos e financiamento, depois obrigações. Em geral, os balanços apresentam esta sequência na divulgação, tá? Como não circulante, nós temos nesse caso aqui empréstimos e financiamento e outras obrigações e tributos diferidos. Dificilmente você vai ver obrigações sociais e trabalhistas no não circulante. Não faz sentido. Eu vou pagar o 13º para o empregado só no outro ano. Isso não faz sentido. Ok? Então continua. E o patrimônio líquido, no caso aqui é da VEG, nós temos o capital social como a principal conta, depois as reservas de capital, as reservas de lucro, os lucros e prejuízos acumulados, ajuste patrimonial, outros resultados abrangentes. Pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou ficar por aqui e
no próximo vídeo eu detalharei mais coisas com alguns exemplos. Ok? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!